mole ele tranca. Não, veja só. Nós estamos no estágio em que a gente usa aqui no Brasil os lugares mais abrigados, naturalmente, para construir uma marina. Mas outros países fizeram, inclusive, alguns erros, mas a maioria deles acertou nos projetos mais recentes, de utilizar, por exemplo, moles. O que é moles? São pedras que são jogadas e elas atenuam, elas absorvem a energia das ondas e elas controlam, vamos dizer, totalmente um lugar abrigado, como o Márcio colocou. Agora, tem lugares em que se recomenda deixar vazado embaixo. Então, ou seja, você pode ter pilotis, entendeu? E fazer com que essa água continue circulando por baixo. Tem outros que não dá para fazer isso, porque o mar é muito pesado. E tem outros que são moles flutuantes, simplesmente flutuantes, mais rebaixados. Que também funciona muito bem. Quebra-mar flutuante funciona bem. Isso. Então, o que ele está colocando, tem que ter abrigo para uma marina. Você poderia trazer um exemplo desses flutuantes, só para eu me localizar aqui? Ilhabela. Ilhabela acabaram de fazer no Yacht Clube Ilhabela, fizeram uma marina para 200 barcos, 300 barcos, uma coisa maravilhosa, uma obra de arte, realmente, que o nosso prefeito devia ir lá, todo mundo devia ir lá para ver a obra que fizeram lá. Eu tenho, recentemente teve a Semana de Vela de Ilhabela, e um mar forte, eu tenho fotos em que você tem o mar batendo fora desses moles e dentro está completamente parado. Quer dizer, você tem possibilidade de embarcar e desembarcar, porque isso é fundamental. Bom, aqui o seguinte... E só um minutinho, você pode ver as cidades hoje da Europa, a maioria das cidades que estão no Mediterrâneo, eu diria a totalidade das cidades que estão no Mediterrâneo, tem marinas centenárias, cidades centenárias, todas têm uma marina e todas são limpas. Quer dizer, a marina não polui. Isso aí é básico. A marina não polui. O que polui é jogar esgoto no mar. A marina tem que ter um equipamento, ela tem que ter um equipamento para receber esses dejetos, né? A questão do óleo, enfim, ela tem que ter... Os barcos fabricados hoje são totalmente ecológicos. A marina pode receber todo o esgoto do barco, os barcos não poluem, os barcos hoje são usados no sistema de proteção. E cabe ao poder público fiscalizar também, né? Renato, cabe ao poder público fiscalizar. E nós temos hoje barcos com regras americanas e europeias de emissão de poluentes. Bom, só nessa questão de moles ainda, para a gente aproximar esse debate e criar uma cultura de indústria náutica, uma cultura náutica junto à sociedade. Aqui é o seguinte, nessa foto aqui, essa aqui é a Marina 33. Pier 33. Pier 33. Em Biguaçu. Pier 33 em Biguaçu. Bom, qual é a característica desta marina aqui? Essa aqui, ela precisou de algum tipo de proteção ou a proteção já foi fabricada por Deus? Renato, assim, o que eu estava falando dos entes públicos notarem um pouquinho para essa condição de ter o mar abrigado, né? Porque tem dias que não dá para atracar em qualquer trapiche, é porque os municípios, agora no próprio gerenciamento costeiro, já tem que prever alguma obra. E eu iria falar justamente disso. Essa marina é no Rio Biguaçu. No Rio Biguaçu. Cerca de 500 metros para fora dessa marina ali, a gente tem o mar. Tá? Só que já está sendo elaborado e a gente tem um recurso já aprovado no governo federal para a construção do moles do Rio Biguaçu. Moles que vai ser de 500 metros. Mas precisa aqui, o mar fica agitado nessa condição aqui? Isso aí é uma marina natural. Essa aqui é natural, né? Isso aqui é uma marina natural. Mas por quê? Esse mole já vai estar prevendo por quê? Porque na saída dali é a Bahia. Mas não tem Bahia. Aqui na não Bahia, tem necessidade. Na Bahia, depois, no transporte aquaviário, pode receber lá na Bahia. Mas isso não precisa nem entrar no rio, pode receber na Bahia porque vai ter as águas abrigadas. Os barcos já sairão navegando e quando o barco está navegando não tem problema. A nossa Bahia é uma baía protegida. Florianópolis tem uma baía relativamente protegida. Agora, para parar o barco não é suficiente. O Rio Biguaçu é uma marina natural. Pode vir um vento sul, pode vir um vento nordeste, isso aqui sempre está parado. Segura. Então você tem condições de fazer uma marina sem nada. Você tem uma marina de graça. Mas essa aqui ela tem custo. Mas essa aqui tem uma limitação para embarcação, para o porte de embarcações. Claro. Essa marina Pier 33, especialmente, ela é uma marina maravilhosa, muito bem feita, muito bem estruturada, com toda a parte de segurança, saúde, tudo isso. O problema é que sem a dragagem do rio, ela fica como mais uma das 20 marinas da cidade. Ela vai só poder pegar barcos pequenos, certo? Barcos até 29, 30 pés, porque não tem calado para entrar. A hora que você dragar esse rio, você vai ter uma das grandes marinas brasileiras. Pois é, mas para essa dragagem, mas quando a gente fala, desculpa, Renato, quando a gente fala justamente da construção do mole, é que é todo um processo. A gente vai dragar o Rio Biguaçu para aumentar o calado. Hoje tem tábua de maré ali que tu não entra com uma lancha 30 pés, com uma lancha 38 pés, não entra, depende
o calado. Então a gente já vai estar fazendo antes da feira. Amanhã, uma boa notícia aqui, amanhã a draga está em Biguaçu para antes da feira garantir que essa feira seja um sucesso. A gente vai dragar paliativamente o Rio Biguaçu, tá? E depois, na construção desse mole vai ser feito todo, até porque o mole não é só para questão turística, não é só para questão da marina. A gente tem um problema de cheias muito grande em Biguaçu. Sim, um problema sim, que sim. assombra Agora, a maioria das cidades. Sim, né? Secretário, agora é o seguinte, para a dragagem precisa de licença ambiental? Com certeza, e essa licença ambiental foi concedida, né, pela Fátima. O Rio Biguaçu tem licença há mais de 5 anos. Eu tenho as últimas 5 licenças de dragagem do Rio Biguaçu. Eu tenho em minha posse. Certo? E foi renovado. Mas o Rio Biguaçu sempre teve licença, porque é um rio que necessita ser dragado por causa das enchentes. É importante saber o seguinte, olha, para se fazer o que se fala aí de moles em rios é fixação de barras. Ou seja, o mole não é exatamente para o barco em si, mas para que a barra fique fixada e para que não assoreie mais lá para dentro. E que tem que ser dragado, porque historicamente essas construções a montante, todo esse desenvolvimento imobiliário e predatório que é favela e tudo mais, faz com que essas águas fiquem rasas. Então isso tem que repor. A natureza não consegue repor. E o homem tem a draga para repor. E cada vez que tem que fazer uma dragagem, tem que pedir autorização de uma licença ambiental. Ora, quando se faz isso em outro país, que já tem cultura náutica, eles já fazem, já tem a própria marina já tem uma draga, porque sabe que aquilo vai ter taxas de assoramento X, porque existem estudos hoje no Brasil extremamente especializados com relação a saber o tamanho de um mole, a saber qual vai ser as taxas de assoramento, qual vai ser o índice de renovação dentro de uma bacia, de uma marina. Existe tudo isso está à disposição, chamam-se estudos de hidrodinâmica, que são estudos feitos por oceanografia física, é um negócio extremamente técnico e que chega a níveis de acertar assim 99% de acerto de que não vai ter um impacto ambiental. Eu preciso chamar um intervalo comercial e para daqui a pouco, será que não falta também para o segmento náutico um convencimento, uma campanha na opinião pública? Porque há uma ideia que precisa ser desmistificada. Se passa uma ideia de que a indústria náutica é voltada apenas para alto luxo, para milionários. E não se enfoca muito a questão da inclusão social, de quantas pessoas estão envolvidas nessa indústria, são 5.000 pessoas envolvidas nesta indústria. Aqui, né? Renato, eu vou mostrar... E para se fugir a questão ideológica. Eu vou te mostrar a cartilha do Ministério do Turismo, assinada pelo presidente Lula, exatamente promovendo essa desmistificação. Perfeito. Então, vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já.